Fala, meu aluno! Vamos agora para a questão de número 5 da prova da EAR. Olha o que essa questão coloca para gente. Considere os pontos de coordenadas. O ponto A de coordenada 2 e 8 e o ponto B de coordenada 8 e 0. Olha o que ele pede para você. Ele quer a distância entre eles. Resumindo, meu amigo, a questão pede nada mais, nada menos que o quê? A distância entre dois pontos. Como a gente faz para calcular a distância entre dois pontos? Nós temos que essa distância ao quadrado vai ser igual ao quê? A ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ou seja, você vai fazer o x de um menos o x do outro ao quadrado e depois vai fazer o y de um menos o y do outro ao quadrado. Lembre-se que delta qualquer coisa é um menos o outro e assim calcularemos a distância entre esses pontos. Então vamos lá, façamos aqui junto comigo. Então teremos que essa distância d ao quadrado vai ser igual a... Então a gente vai fazer o x de um menos o x do outro. Olha aqui, ó. X de um, 8, menos o x do outro, 2. Então, teremos aqui 8 menos 2, tudo isso ao quadrado. Perfeito. Mas agora o ΔY, ou seja, faremos então o y de um, 0, menos o y do outro, que é 8. Então, teremos aqui 0 menos 8, tudo isso ao quadrado. Percebeu essa ideia? Então, basta fazer a diferença, a subtração do x eleva ao quadrado, subtração do y eleva ao quadrado, e isso vai ser igual à distância ao quadrado. Então, teremos que essa distância ao quadrado vai ser igual a... Bem, 8 menos 2, essa conta eu dou conta de fazer. 8 menos 2, isso equivale a 6. 0 menos 8, isso daqui equivale para a gente a menos 8. Então, teremos aqui 6 ao quadrado mais o menos 8 também ao quadrado. 6 ao quadrado equivale a 36. 8 ao quadrado equivale a 64. Essa soma equivale para a gente a distância ao quadrado. 36 mais 64, isso equivale para a gente a 100. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a 100. E olha que beleza! Quando temos ao quadrado de um lado, a gente passa para o outro lado como o quê? Como uma raiz quadrada. Então, nós teremos que essa distância d equivale à raiz quadrada de 100. E ao fazer essa continha, teremos então que essa distância d equivale a 10. 10 UC. 10 unidades de comprimento, meu amigo. E com isso, acabamos de calcular a distância entre esses dois pontinhos. Olha que moleza, que moleza, que moleza essa questão. Com isso, a nossa alternativa correta vai ser qual? A letra D de dada, questão dada pra gente. E olha aqui, ó, para você ser mais esperto ainda na hora de resolver esse tipo de questão. Lembre-se que quando você calcula a distância entre dois pontos, você está nada mais, nada menos que trabalhando com o quê? Um teorema de Pitágoras. Ah, Pedrinho, então significa que quando a gente faz a distância entre dois pontos, eu estou mexendo com o teorema de Pitágoras perfeitamente. Sendo um teorema de Pitágoras, o que você está trabalhando aqui, significa que aquele ΔX equivale a um cateto, aquele ΔY equivale a um outro cateto. Então, é como se tivéssemos a seguinte situação. Olha que beleza, ó. Temos aqui o nosso triângulo retângulo, aqui está. Só um minutinho, temos aqui o nosso triângulo retângulo. Deixa eu só organizar aqui bonitinho pra gente, pronto. Onde a gente vai ter o seguinte, aquele ΔY pra gente, ele vai ser um dos catetos. Então, a gente encontrou, por exemplo, esse cateto sendo 6. Temos, então, que o outro cateto vai equivaler ao ΔX ou ΔY, tanto faz.
pensando sempre com valores positivos. Então aqui está o nosso número 8. Então significa que eu tenho um triângulo retângulo de cateto 6 e cateto 8. Meu amigo, lembre-se que esse daqui é o seu famoso triângulo pitagórico, proporcional do 3, 4, 5, 6, 8, 10. E com isso nós chegamos ao mesmo resultado de uma forma muito mais rápida. Então lembre-se também dos triângulos pitagóricos ao resolver esse tipo de questão. Aí você tem uma visão geométrica de como resolver esse tipo de exercício. Tranquilo, amigo? Beleza isso? Com isso ficamos por aqui e eu te aguardo numa próxima questão. Até mais!